Gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, quero agradecer o interesse de vocês e a disponibilidade de vocês de estarem hoje aqui. É uma grande alegria para mim. Meu nome é Renata Siqueira, eu sou arquiteta e urbanista, e o que eu vou compartilhar com vocês agora, ao longo do mês, vai ser a minha pesquisa. Boa tarde. A minha pesquisa de doutorado, que eu fiz sobre o Largo da Banana, na área de História e Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo, lá na USP. Eu defendi essa tese em 2021 e dei algumas voltas depois. Eu trabalhei como docente substituto um tempo, agora eu estou fazendo um pós-doutorado no Afro-Sebrap. Mas antes de começar, aproveitando assim que estamos primeiro o informe que pediram para eu passar. Na próxima semana, o nosso encontro vai ser no Salão Nobre, no 3º andar, porque hoje, por tinha algum conflito de eventos aí, mas a partir da semana que vem deve ser lá, tá bom? Mas qualquer coisa é só se informar. E aí, antes da gente começar mesmo, eu apresentar o curso e tudo mais, eu queria saber um pouquinho de vocês também, assim, rapidamente, o que vocês acharem importante dizer sobre vocês, o nome, assim, e principalmente a expectativa que vocês têm com esse curso. Pode ser? Começamos pelo fundo e vamos descendo? Pode ser assim? Pode começar. Legal. Isso. Uhum. E atualmente, recentemente, faz um mês que ela foi uma função de articuladora de territórios na Casa Mário de Andrade, que é na Barra Funda. Então, acho que eu queria saber um pouco entender mais do território. Legal. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Você quer se apresentar? E atualmente eu trabalho com negócios não sou da área de humanas, e eu me interessei pelo curso porque eu gosto bastante de samba, e eu acho que para mim o samba também é uma conexão com uma espiritualidade. Legal. Acho que é você, sim. Vou comentar de Estela Tedesco, arquiteta, urbanista também, formada há muitos anos, melhor não comentar. Prazer, Mariana. Na verdade, a gente está no curso especificamente para entender a Barra Funda, porque a gente começou a fazer um trabalho na Mário de Andrade, e é uma forma de ter muito mais informação sobre isso. Sou docente também há muitos anos, então, de qualquer forma, eu interessaria por si só, né? Pode falar. Eu sou Caio Loreno. Eu trabalhei na FEPAS, ali era onde era o Memorial da América Latina, era um posto de revisão de vagões, sabe? Consertava vidro, que às vezes quebrava. Uhum. E a gente trabalhava num prédio, que hoje é junta comercial, tem Procon ali, não mudou ainda, é lá perto do biológico, está para mudar, não sei. E além de estar o nosso terreno, lá tinha, além disso, tinha um armazém, sabe, de abastecimento, que a gente comprava na caderneta, assim, pagava depois do tempo. Tinha umas coisas básicas, né? De
depois, não contentes, nós mudamos para Júlio Prédio. Daí o outro governador acabou, virou a Sala São Paulo, fomos expulsos de lá, fomos para Campinas, sabe? Nossa Senhora. Agora estão querendo ressuscitar o trem, né? Esse governador militar aí, está querendo fazer um trem sobre expresso. Talvez eu não dê tempo de andar nesse trem, que demora 10 anos. Eu tô ouvindo bastante falar desse trem faz tempo também, viu? Quando a gente estava lá, estava aqui. Mas ali tem, não tinha, o Largo da Banana é onde era ali, né? O memorial, tudo isso. Posso perguntar que época que você trabalhou lá? Foi? Que época que foi isso? Foi na década de 70. Ah, Em 78 maravilha. eu entrei na Júlio Press como tradutor. Daí fiquei 2 anos lá, aí fui para Barra Funda. Fiquei um tempinho lá, depois fui para Campinas, quando acabar de expulsar. E em 2002 eu fechou, né, a Paulo, né? Você batizou. uhum. Deve ter muita história que me interessa saber. Aí acho que eu tenho muito a aprender com você também sobre isso. Tinha umas casinhas ali. Tem umas coisas que nebulosas. até combinava com o memorial, sabe? Que era dos chefes do trem, que ali tinha uma estação. O pessoal que estava, maquinista, que às vezes chega de madrugada, Uhum. dorme ali, posa ali. Legal. Mas não ornava o conjunto ali. Depois demoliu tudo. É uma pena mesmo. Oi, tudo bem? Pode falar. Na verdade eu queria assim saber um pouquinho, né, de conhecer vocês um pouquinho e saber a expectativa com o curso nas próximas semanas. Legal. Quem vai aqui, o pessoal foi chegando, acho que quem quiser pode ir falando, gente, fica à vontade, então acho que é mais fácil. Tenho 20 anos, estou no curso de especialidade em São Paulo. Eu faço pesquisa com o PCP, do Departamento de Pesquisa Política, em movimentos sociais, da música aqui em São Paulo. Então, eu tenho um pouco mais assim de geral. Ui. Você também? Bom, acho que você não se apresentou, né? Eu sou a Renata, arquiteta, e faço serviço de trabalho. Ah, que bacana. Uma turma. Junto com a planejadora, então assim, já passa a bola para ele. Nossa, que beleza, cara. Espero que atenda às expectativas de vocês. Eu sou Arthur Major, sou historiador, faço mestrado na Mário de Andrade, trabalho na Casa Mário de Andrade, que fica na Barra Funda, e historiador, professor de sobre carnaval. Ah, que legal. Eu fico com spoiler aí. Tô ansiosa. Eu sou Fernando, estou fazendo doutorado na UFSC, estou cercado aqui de gente da Mário de Andrade, também sou da Mocidade Alegre. Ai, que bacana. É porque a Mocidade Alegre cantou Mário de Andrade. Por isso que juntar aqui pessoas. E eu sou apaixonado por samba, a minha pesquisa no doutorado é sobre samba, isso me interessou. Eu queria aproveitar o gancho, porque eu também sou da arte, eu fiz gestão de políticas públicas, como estou na prefeitura, e eu estudo sobre intervenção urbana na margem do Tietê. Ah, que legal. Eu tenho muito interesse sobre São Paulo,
sou Thaís, sou geógrafa também, minha colega ali. Sou perutiana, então a relação do território samba também é bem interessante. Assim, vim aqui curiosa mesmo. Ótimo. Oi, boa tarde, meu nome é Júlio. Nossa, Maricá. Eu me uno aos geógrafos e estou na pós-graduação em geografia também e pesquiso o carnaval de rua de São Paulo. Estou na escola mais Uhum. Nesse período contemporâneo? esses últimos 15 anos. Uhum. Legal. Oi, eu sou a Júlia, eu sou formada em letras e sou professora de português, agora de ensino médio um pouquinho, e eu gosto muito de trabalhar a canção e música na escola, assim, em geral, e esses atravessamentos que os alunos têm com isso. E eu moro ao lado da Casa Marta Andrade. Ah, que maravilha! Eu falei, não, olhou para Maria, do Largo da Banana. E aí eu falei, poxa, era muito bom conhecer mais do território. Muito bacana. Acho que pode ser você? Meu celular tá vendo? Meu nome é Paulo, sou historiador, pesquiso patrimônio desigual, trabalho com a ideia do samba da liberdade, Uhum. samba do Lava Pés, e toda a relação do Largo da Banana também. Estou tentando fazer esse paralelo, para tentar fazer um levantamento desse apagamento histórico, né, por essas duas regiões, principalmente através do Itaú. Uhum. Ai, gente, eu vou pedir desculpa porque o negócio tá vibrando aqui. Eu vou colocar no não perturbar, para não perturbar. Obrigada. Falei, então acho que é necessário, eu sou mais tarde. Ah, eu tô amando isso. Viva! Tá todo o samba de São Paulo aqui. Sim. Eu sou Eliane, sou paulistana, apesar de morar muito tempo aqui, desde quando eu fiz no terceiro curso. Então, quando eu fiz um pouco da nascida, eu sou muito construída dela. Eu conheci São Paulo pela porta da cozinha, minha mãe era doméstica, por muito tempo, assim, então eu fui São Paulo numa escola que eu acho que é um pouco por dentro. Morei em muitos lugares, mas eu acho que São Paulo muito pouco. E eu sou professora de geografia em Cubatão, desde 2003. Sou formada em geografia pela UNESP, em licenciatura de bacharelado e em pedagogia pela Faculdade de Andorrênia, em Guarujá. Eu faço mestrado em antropologia social na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com a pesquisa do Centro da Cidade, sobre antropologia urbana. É um outro motivo que me trouxe também a esse curso. Muito legal. Seja bem-vinda. Olá, sou a Alessandra, sou advogada também. Eu não tenho um grande currículo, como a maioria. Eu trabalho com regularização fundiária, eu não tenho muito conhecimento do assunto, vim curiosa mesmo. Bem-vinda. Eu trabalhei com regularização fundiária. Eu achei penoso. É Maria Ângela, sou formada em História, não sou aposentada. E tenho interesse no assunto. Legal. Boa tarde a todos. Acho que você não se apresentou, né? Perdão, desculpa. Bom, meu nome é Isabel, eu tenho 60 anos, eu sou geógrafa, sou pedagoga, eu trabalhei 29 anos na rede estadual, hoje eu estou aposentada, e para passar o tempo, eu criei um blog, e entre outros assuntos falo sobre a cidade de São Paulo. Para escrever no meu blog, eu tenho que estudar, pesquisar, né? E o Largo da Banana, até algumas coisas eu sei, mas muito pouca informação, porque infelizmente esses assuntos a gente não aprende na escola. No meu tempo eu não aprendi, agora não sei como é que tá. Na minha escola eu também não aprendi. Mudou muito, né? Então, para a gente aprender, a gente tem que sair da escola, né? Incrível, né? E mudar a escola também. Também, claro. Quer falar? Pode falar. Ai, Não, tá bom. E você?
Bom, eu provavelmente sou o que tem o menor currículo aqui nessa sala. Meu nome é Eduardo, eu sou do segundo semestre da graduação em arquitetura da PAU. Eu vim aqui para esse curso porque eu ainda nem tive as disciplinas de planejamento urbano, fundamentos sociais da arquitetura. Então, eu vim aqui para poder trabalhar exatamente para não entrar com um olhar, como é que eu posso dizer, é muito branco dentro dessas disciplinas. Legal. E eu tenho muita vontade, a gente vai ter muita oportunidade, todos nós, de trocar, assim, mas uma curiosidade que eu tenho é como está a FAO hoje, né? Eu me formei em 2009 na graduação, assim, e aí realmente era muito branco. Era tão branco que nem se falava sobre isso. Pode. A primeira professora negra chegou ontem. Ela deu disciplina de construção de edifício. É um processo lento, né, de transformação mesmo. Mas eu quero acreditar que esse movimento tá posto, viu? Há uns anos atrás eu entrei, depois de muito tempo eu voltei para a FAO, assim, descobri que a FAO tem um coletivo negro, que tem estudantes muito engajados, que estão perturbando os professores com perguntas que nunca fizeram antes. Isso eu acho, assim, fundamental, assim, né? É uma semente, assim, mas que vai dar... Eu acredito que não está dado, né? Nada está garantido, tem que lutar sempre, mas eu fico feliz de ver essa diferença da época que eu estudei lá. Isso, desculpa interromper. Meu nome é Arnaldo, eu sou aposentado, né? Tive a oportunidade de participar de um programa que tem na USP para 60 mais, dentro de uma disciplina chamada Educação Afro-Brasileira e Indígena, e dentro dessa disciplina nós tivemos que fazer um trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho eu fiz uma pesquisa sobre a ressignificação do quilombo Saracura. Ah, que legal. E a partir dessas pesquisas, né, começaram a criar várias capitalidades onde eu pude começar a estudar outras áreas quilombolas em São Paulo, né? Participamos de um curso recentemente, eu e o Thiago, aqui com o Abílio Ferreira, né, que ele fala do Luiz Gama, ele também fala do Telas, analisa a cidade de São Paulo, né, território também da Liberdade, e uma coisa vai ligando a outra e chegamos no Lago da Banana, né? Então hoje eu me considero um estudante desse sistema dos territórios negros de São Paulo. Muito bacana, muito bacana. Bom, meu nome é Thiago, eu tenho 37 anos, sou aluno de filosofia na USP, né? Sou sambista e, assim, sempre fui indignado com essa questão desse apagamento histórico, né? Que ocorreu e que ocorre ainda, né? Em relação ao racismo, né? Eu sou engajado militante socialista, engajado também na luta antirracista, né? E eu pretendo estar ampliando os meus conhecimentos aí para estar levando isso para discussões aí externas, né? Com a sociedade, enfim. Eu já conheço, assim, superficialmente a história do Lago da Banana e tal, mas eu acho que o que me traz mais para esse curso é a questão das relações raciais, né? Buscar uma equalização, né? Que seria talvez o nosso ideal nesse sentido. Legal. Boa tarde. Meu nome é Aline, eu sou formada pela USP, pela ECA, em Artes Plásticas e mestrado em Poéticas Visuais. E depois de muitas coisas, eu me tornei cicloempregadora e atualmente estou presidente de uma cooperativa de entregas de mulheres e pessoas trans aqui na cidade de São Paulo. E a gente começou fazendo entregas, só que depois de um tempo eu trouxe para esse coletivo um projeto que era meu, enquanto eu estava ainda ali no mestrado, que era de olhar para a cidade através dos atravessamentos que a gente tem enquanto mulheres, pessoas negras, pessoas trans, enfim. E a gente começou a desenvolver com essas pessoas que fazem parte do coletivo roteiros com olhar para a diversidade de corpos e territórios. Então eu vim porque a minha missão é um pouco entender um pouco mais sobre a história do Lago da Banana e todo esse contexto e levar para essas pessoas uma proteção para que elas também possam desenvolver roteiros
e passar de entregadoras de produtos e mercadorias, que é o que a gente imagina que o entregador ou entregadora faz, a entregar também cultura e história da cidade. Experiências urbanas, né? Muito lindo, muito lindo. Eu sou o Ricardo Machado, eu tenho 22 anos. Atualmente eu sou formado em economia, estou cursando uma pós em mobilidade e cidade contemporânea, aqui numa bolsa que eu tenho aqui na Escola da Cidade. E eu sou diretor de uma associação de ciclistas, de uma ciclocidade, né? Sou fundador de um grupo de pessoas negras que se reúnem para pedalar. E a gente tem feito um jeito que chama Giro Preto, né? E esse grupo tem feito, eu enquanto, né, indivíduo, na verdade, tenho pesquisado direito à cidade, tenho feito reflexões sobre esse tema e principalmente focado nesse apagamento negro que a cidade de São Paulo insiste em manter, né? E algo parecido com o que a Aline trouxe aqui, a gente do Giro Preto tem feito alguns pedais, né, que são dados a recontar e resgatar a memória, né, manter a memória e a memória que foi apagada, assim, né? Então, eu acho que quando você debate esses... Porque a cidade, na verdade, ela tem diversos meios de proibir que corpos negros, né, transitem na cidade livremente, e eu acho que o apagamento ele caminha junto com essa proibição, né, para além das catracas, da polícia, enfim, das distâncias, né, os longos deslocamentos. Então, eu acho que o tema me interessa também para entender, assim, eu conheço bem pouco ali sobre o Largo da Banana, então acho que é mais nessa, né, trazer mais conhecimento para esse debate que a gente tem feito, né. Eu também trabalho, assim como a Aline, com entrega de bicicleta de forma autônoma, né, e fazendo também junto, ali, em conjunto, reflexões sobre a precarização do trabalho, né. E a maneira como, eu acho que tem tudo a ver isso, que é a maneira como a cidade enxerga esses corpos negros se deslocando, né, de bicicleta, de transporte público, ou mesmo a pé, e essas violências que muitas vezes elas já estão, assim como o apagamento, né, assim como você fala de certos territórios que foram negros e hoje estão ligados somente a outros grupos, né, não que não seja importante, mas cria essa disputa, acho que o mesmo acontece como enxergam a gente na cidade, assim. É isso. Interessante você falar de violência, assim, porque a violência vai aparecer bastante aqui, tanto ou mais do que o samba até, então realmente é uma questão mesmo. Tudo bem? Meu nome é Laura, eu caí no curso de cadastro do satélite, então eu fui para isso, morei naquela esquina ali da Nova Iguaçu, com a paixão da mata. Estou fazendo uma reflexão sobre a Me sinto muito honrada, viu? Obrigada. Tem mais alguém que vocês acho que não se apresentaram, né? E tem acho que uma outra moça também que chegou agora depois. Meu nome é Kika, eu comecei com psicologia. E eu fui para esse curso porque eu estava por ela. Foi indiano como que a gente esbarrou nessa história agora da banana, que a gente viu um pouco sobre. E como a gente mora lá pela região, foi interessante ver, a gente até passou para esperar aquela plaquinha e tal. Vocês vão ver ela aqui também. Bacana. Eu sou a Ana, eu sou do departamento de psicologia da UFRGS. E eu moro na Zona Sul, que você falou. E eu acho que realmente já morei em alguns lugares de São Paulo, mas é mais que tem muitas coisas acontecendo nele ao mesmo tempo, sabe? E eu acho que outra coisa também que eu na própria psicologia, de que no nosso curso também não falta muito a raça, e a gente não conversa sobre racialidade, não conversa muito sobre gênero, não conversa muito sobre muitas coisas que são muito importantes para a psicologia. E constitutivas da subjetividade, né? Talvez. Então, acho que eu vim aqui também aprender muito sobre isso que está faltando no meu próprio tempo. Eu sou uma mãe, eu sou muito de história, e eu me interessei por porque com uma pesquisa sobre história da música, eu gostaria de entender mais com a diversidade mesmo. Bacana. Acho que todo mundo, né? Falou. Bom, mais uma vez, obrigada pelo interesse de todos. Espero não decepcioná-los muito.
Bom, vamos começar. O que acontece? Eu vou começar já falando qual que foi o grande desafio da minha tese. Tudo que eu achava, tudo que eu tinha lido sobre o Largo da Banana, quando eu fui fazer pesquisa em arquivo, eu não conseguia identificar. Então, todo o meu trabalho, assim, uma parte muito grande do meu trabalho, depois de procurar muito o Largo da Banana onde ele não estava, foi tentar interpretar esse deslocamento. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, só rapidamente os objetivos do curso é falar sobre a história do Largo da Banana, das intervenções urbanas, pensar a relação entre aquele lugar que foi lugar de samba, foi lugar de trabalho, foi lugar de muitas experiências muito heterogêneas, né? E o processo de urbanização. E aí, eu enfatizar essa dimensão metropolitana do Largo da Banana que nunca tinha aparecido, né, em nenhuma literatura que eu tivesse consultado antes, né? Todo mundo normalmente, quando ouviu falar do Largo da Banana, que também, assim, aumentou um pouquinho, mas também não é dos mais conhecidos, tendem a achar que ele é parte do passado, né? Aí eu quero pensar também, assim, diferentes formas de experiência social, né, dos grupos sociais negros que, de alguma maneira, ou atravessaram ou foram atravessados pelo Largo da Banana. Discutir um pouco as disputas entre diferentes artistas negros, inclusive, nos anos 70, quando estava em jogo essa legitimação do samba de São Paulo, né? Essa defesa de que São Paulo não era o túmulo do samba. Então, a partir daquele momento, principalmente a partir da década de 70, um pouco antes também, e é a partir desse momento que se começa a construir o berço do samba. Então, muito do que a gente vê hoje, a placa, por exemplo, né? Tudo isso é resultado de uma luta que começou há mais de 50 anos, há aproximadamente 50 anos. E aí eu, enfim, quero mostrar quais foram os dissensos que emergiram naquele processo, né? Por que uma determinada narrativa chegou até nós hoje, e não outras que também tentaram colocar. E também discutir aspectos teórico-metodológicos, pensando aí no meu campo de atuação, né? Que é a história urbana, sob a perspectiva das relações raciais, considerando que, enfim, como alguns de vocês disseram, né, assim, ter em conta as relações raciais em muitos campos é um esforço muito recente, né, é uma demanda bastante recente, o que significa, no meu entender, que a gente ainda não sabe como fazer, né? Eu acho que a gente precisa experimentar, a gente precisa dialogar, nunca vai ter só um jeito de fazer, mas eu acho que a gente ainda tem muito para aprender, né? Eu tenho muito para aprender. A estrutura do curso vai ser a seguinte. Então, na primeira aula, que é hoje, eu vou falar sobre os negros na Barra Funda e em São Paulo, nas primeiras décadas do século XX, que é quando a gente imagina que o Largo da Banana estava lá. Ele estava, mas já vou anunciar, ele não se chamava dessa maneira naquele momento, né? Era o entreposto ferroviário da Barra Funda. Mas eu acho importante trazer algumas discussões sobre as experiências negras no bairro, sobretudo, né, mas também extrapola para São Paulo, para pensar em algo que se tornou determinante no meu trabalho, que é pensar as aproximações entre cultura e política nessa luta antirracista, né? E não separado. E vocês vão entender daqui a pouquinho por que isso, para mim, foi tão importante, assim, perceber essas aproximações. Aí, na semana que vem, eu vou contar para vocês mais um pouco sobre o processo de urbanização mesmo daquela área, principalmente a questão da construção da Avenida Pacaembu e do viaduto, né, que hoje é
tido como o lugar, né, a obra que fez o Largo da Banana desaparecer, e contextualizar um pouco como que esse nome informal começa a circular no discurso social e quais são as representações desse lugar em diferentes meios, assim. Eu vou focar principalmente na imprensa cotidiana. Eu consegui encontrar um conjunto de documentos falando sobre esse território da cidade entre os anos 50, 60, até 70, que não falam de samba, né? Mas falam... enfim, eu não quero dar spoiler. Aí, na terceira aula, eu vou focar mais sobre o samba propriamente dito, ou melhor dito, sobre os sambistas, né? Sobre as disputas deles e como que eles pactuaram esse símbolo, né, do samba de São Paulo, desse lugar de origem do samba de São Paulo, que é também um assunto que me é muito caro. E aí, por fim, no último dia, eu queria, a partir, né, recuperando um pouco tudo que a gente vai discutir daqui para frente, fazer uma reflexão sobre o próprio conceito de território negro, não qualquer ideia de território negro, a ideia da qual eu parti, que foi o conceito proposto pela Raquel Ronick, né? Fazer uma revisitação junto com vocês, para a gente pensar a historicidade desse conceito, né? Ou seja, o contexto em que ele foi concebido por ela, e pensar as possibilidades, mas também alguns limites que ele se apresenta, assim, e como a gente poderia fazer, então, né, para aprender com ela e também avançar, né, porque afinal de contas esse texto ele é seminal, né, foi um texto que inclusive teve bem pouca ressonância no campo dela, teve muito mais ressonância em outros campos por muito tempo, né, mas foi um ponto de partida, assim, que parece que não teve muita reverberação até recentemente, né? Mas é um texto de 89, bastante tempo, mais de 30 anos, né? Bom, então, para começar, eu vou falar como eu como eu descobri o Largo da Banana, né? E não sei se mais alguém descobriu o Largo da Banana como eu. Não foi com nenhuma música antiga, nenhum samba antigo, nada assim. Foi algo super contemporâneo. Em 2011 eu me apaixonei pelo Metá Metá e comecei a ir atrás da discografia toda desses artistas. Descobri essa canção maravilhosa que chama Roda de Sampa. Quem não conhece essa música aqui? Oba, porque a gente vai ouvir. Tava com medo de ser repetitiva. Mas foi assim que... E aí primeira coisa, então, a primeira vez que eu ouço o Largo da Banana sem entender muito do que se trata, foi escutando essa canção. E aí eu vou tentar tocar elas, eu trouxe a letra aqui para vocês no próximo slide, mas antes de colocar, eu vou tentar ver se eu consigo fazer ela tocar. Ok? Fazendo visagem saltando pra trás e apontando o pisante com caridade salvando no chão. Não passou de ilusão, não passou de ilusão. Dionísio Barroso, inocêncio, mulata e Geraldão. E os valentes da corte de orgulho e tradição. Não passou de ilusão, não passou.
na Barra Funda, onde os bambas se encontravam. E no Lago da Banana, onde o samba encontrava. E durava a noite inteira, estandarte, frigideira, gritos na rua de trás. Foi um rapaz, que entrou na tiririca, fazendo visagem, saltando pra trás. E a ponta do pisante com canivete, saltando no chão. Não passou de ilusão, não passou de ilusão. Dionísio Barbosa, Inocêncio, Mulata e Geraldão. E os valentes da Glete chegavam com pura tradição. Não passou de ilusão, não passou de ilusão. Mas o samba anda sumindo. Quem quiser vai ter que procurar um sorriso de criança e aprender que a Paulicéia ainda pode cantar. Laia, 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 Germano Matias, acho que deve ter passado por esse lugar. Sem dúvida. João Antônio, escritor, morava em Osasco, acho que ele pegava o trem ali perto. Do Pimenta. Brás Bexiga lá. Não, Malaguetas, Perus e Bacanaço, não? João Antônio. João Antônio, maravilhoso também. Gostaram, gente? É linda, né? E ela é linda, e além de ser linda, ela condensa uma série de significados que se traduzem, por exemplo, nessa pequena mensagem aqui da placa, né? Alguém chegou a ler o que está escrito na placa? Né? Ponto inicial do samba paulistano, o largo que aqui havia recebeu, a partir do final do século XIX, estivadores negros reunidos em roda de samba duro e tiririca, capoeira sambada paulista. Eu acho um pouco longa essa frase, mas tem muitas coisas ao mesmo. Mas assim, indo devagar, assim, algumas coisas que eu queria chamar a atenção na música, né? Algumas expressões. Bom, enfim, essa homenagem ao samba da Barra Funda. Essa ideia de bamba, que, né, assim, aparece bastante também. O estandarte, que faz referência aos cordões carnavalescos, né? A frigideira, que diz de uma certa informalidade também. A tiririca, né, que também, enfim, ganha centralidade, né? O Largo da Banana era onde a gente fazia samba e roda de tiririca. Até uma certa, digamos assim, agressividade, né? Essa coisa do canivete e tudo mais. E aí ela menciona essas três figuras. Eu queria conferir se alguém não sabe para eu apresentar rapidamente, se vocês não conhecem. Dionísio Barbosa, todo mundo conhece? Tá, ótimo. É porque eu vou falar dele, daí eu já vou partir do princípio que vocês sabem do que eu tô falando. O Dionísio Barbosa, ele nasceu no interior de São Paulo, em 1891 ou 1892, eu sempre me confundo, mas é no fim do século XIX. O pai dele era de São Paulo, mas a família foi para o interior, num momento ainda, acho que me parece antes da própria abolição, né? E depois, em algum momento, no começo do século XX, eles voltam. Ele é marceneiro, teve uma trajetória, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, né? Mas ele teve uma carreira profissional ascendente. E ele foi o fundador de desse que muitos consideram o primeiro cordão carnavalesco, o primeiro grupo carnavalesco negro da cidade, que é o grupo Barra Funda.
em 1914. E esse que também recebeu o apelido de Camisa Verde. Aí, fazendo gancho com o próximo, que é o Inocêncio Mulata, o Inocêncio Mulata, ele nasceu bem mais novo, em 1921, e muito mais tarde ele ia fundar, assim, o Grupo Barra Funda. Não se sabe exatamente quando ele se desfez, mas foi na década de 30, perdão. E o Dionísio Barbosa se retirou antes do grupo desaparecer. Mas o fato é que o grupo se desfez. Em 1953, o Inocêncio Tobias, né, que tinha esse apelido de Inocêncio Mulata, ele vai criar a escola Mocidade Camisa Verde e Branco, na Barra Funda também, em homenagem a esse antigo grupo carnavalesco da Barra Funda, mas não é o mesmo grupo, é um grupo diferente. Então, assim, são sambistas e carnavalescos muito importantes de São Paulo. E Geraldo Filme é o mais novo entre eles, nasceu em 1927, faleceu em 1995. E quem nunca ouviu falar de Geraldo Filme aqui? Tá. Vale a pena conhecer, porque ele tem umas músicas lindíssimas, assim, né? E ele foi um dos protagonistas, a gente pode dizer assim, em defender essa origem do samba de São Paulo na Barra Funda. Eu vou falar mais sobre ele na terceira aula, provavelmente. Mas ele vale, assim, como uma dica, assim, para depois, assim, essa semana, procurem conhecer. Ele tem muitas músicas lindíssimas. E, na verdade, assim, as primeiras músicas que fazem referência ao Largo da Banana, né? Em 1968, os Demônios da Garoa gravam uma canção chamada Último Sambista, que o Germano Matias também gravou. Que eu não vou cantar porque também, né? Mas e ele também fez uma peça sobre a qual eu vou voltar, que ele fez com o Plínio Marcos nos anos 70, que é assim a peça que crava a identidade do samba paulista, assim. Então ele é uma figura muito central. Então 3 sambistas que de alguma maneira têm suas trajetórias vinculadas à Barra Funda, tá? E quem já ouviu falar dos Valentes da Glete, ou dos Valentes, dos Negros Valentes? Sim? Quer falar mais alguma coisa sobre? Não? Tá bom. Vocês vão ver daqui a pouquinho que eles aparecem muito nas referências sobre o samba, tipo, no começo do século XX, né? E a última coisa que eu quero chamar a atenção é essa ideia do desaparecimento, né? Que o samba anda sumido. A ideia de desaparecimento, que é também uma ideia que aparece muito, né, nas inquietações de vocês, ela é muito constitutiva do samba, né? Assim, não é nenhuma característica do samba de São Paulo, ela é do samba mesmo, assim. Tem muitas músicas que falam, né, sobre nostalgia, sobre perda, mas vocês vão ver também que no caso do Largo da Banana a ideia de desaparecimento é bastante tensa, então vai ser interessante poder compartilhar isso com vocês também. Então tá, aqui tá a plaquinha que a gente já passou, né, que foi de 2020. Eu conheci o Largo da Banana muito tardiamente, desse jeito que eu mostrei para vocês agora. E quando eu comecei a fazer a minha tese, que foi em 2017, eu fui me acostumando a explicar, a voltar atrás, porque ninguém nunca sabia do que eu estava falando, né? E até me corrigiam se não era Largo da Batata. Mas aí, depois desse processo, né, de patrimonialização do Largo da Banana, aí todo mundo sempre conheceu quando falava comigo assim. Mas é um processo de reconhecimento muito recente, é muito recente e muito importante, me parece, né?
Então aqui, só para situar mais ou menos, eu vou mostrar assim algumas imagens. Aqui essa é a antiga estação da Barra Funda, que não é onde fica o terminal multimodal, né? Quando teve a obra do metrô, eles transferiram a estação para outro lugar. Mas nesse mapa que é de 1954, estava aí a estação, o pátio de cargas, o Largo da Banana, que é uma área meio... Não sabemos exatamente, né? Eu acho que é mais a sociabilidade que constitui o lugar do que a delimitação física do território, né? Porque ele era as imediações do pátio de cargas, né? Que fica aí nesse entroncamento. Tem o Largo, o Brigadeiro Galvão, né? A Avenida Pacaembu, e a Alameda Olga, aí nessa areazinha tava o Largo da Banana. E a gente pode ver aqui no contexto contemporâneo, né? Aquele pátio que vocês viram aqui, ele hoje é ocupado pelo Memorial da América Latina. E ali, marcadinho de vermelho, vocês conseguem ver o Viaduto Pacaembu. Então, a gente está falando dessa área, tá bom? Então, depois de ouvir aquela música, eu não aguentei de curiosidade e comecei a procurar no Google, né? E aí, interessantemente, comecei a encontrar umas dissertações que não falavam diretamente do Largo da Banana, mas que eram atravessadas pelo Largo da Banana, né? Então tem essa que virou livro, né, do Pedro Cunha, que é um livro super interessante sobre a história da capoeira em São Paulo, e ele vai mencionando, o Largo da Banana se torna um lugar de referência, né, nessa história que ele faz. O André Augusto de Oliveira Santos também, quando ele faz uma dissertação super bonita sobre o samba dos engraxates de São Paulo. E também vai mencionar o Largo da Banana, inclusive porque ele vai entrevistar o Carlão do Peruche, né? E o Carlão do Peruche vai falar das experiências dele por lá também. E aí, a partir deles, eu fui chegando em trabalhos anteriores que tinham... que começaram a falar do Largo da Banana pela primeira vez, né? Aprender, conhecer um pouquinho a bibliografia que falava do Largo da Banana. E a primeira, me parece... Assim, não é a primeira. Tem um trabalho também anterior, do Wilson Rodrigues de Moraes, né? Que era arquiteto também. Mas essa é a primeira dissertação sobre o samba de São Paulo, da Ieda Brito. E aí, gente, eu vou tentar fazer um movimento com vocês. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar, se eu consigo, né, conduzir vocês direito, assim. Alguns significantes que vão sendo associados ao Largo da Banana nessa literatura. A Ieda Brito, que é uma referência até hoje, ela aparece lá no livro do Pedro Cunha, né? Então, tá. Tudo bem, ela estava estudando de 1900 a 1930, certo? Então ela vai falar de um tempo de uma cidade provinciana que ia ainda se tornar metrópole. Então já anunciando aquela ideia, né, de que a tradição é engolida pela modernidade, assim. E aí, por conta disso, tem muitas pessoas que vão chegar na capital e aí ela vai dar destaque para a população negra que vem do interior rural, né? E aí ela vai falar assim, na bagagem modesta, porque eles eram muito pobres, o samba, né? Com as pernadas, as zumbigadas. A referência dela é muito... bom, ela começa esse trabalho em 1969, né? E é um trabalho pioneiro. E antes dela, quem escreveu sobre isso foi nada mais, nada menos que Mário de Andrade, né? E Mário Wagner Vieira da Cunha. Então essas são as grandes referências, só que o Mário de Andrade não escreveu sobre o samba na cidade de São Paulo, né? E aí, mas ela vai partir dele, inclusive vai ter no samba de Pirapora a grande referência, né, dessa festa espontânea e tudo mais. E aí ela vai mencionar no trabalho dela essa legenda do Largo da Banana. Ou seja, ela vai começando a construir
um tipo, né? A gente vai começando a se aproximar de um tipo de sambista, um tipo de música, mas eu vou focar sobretudo no tipo do sambista, né? Então, primeiro ela faz uma análise sociológica, né, assim, do processo de adensamento, da Barra Funda, com o trem, os armazéns, tudo mais, pequenas indústrias. Aí ela fala, por conta disso, a Barra Funda se torna um posto importante de trabalho, e aí ela vai fazer uma distinção. E quando eu li tudo isso pela primeira vez, eu não tive incômodo nenhum, né? Quando lá em 2017, 2016 eu estava lendo essas coisas, eu não me causava estranhamento. Ao longo da tese, isso foi me incomodando e me levando à necessidade de problematizar, né? Mas, enfim, teria aqueles com uma pequena especialização, que teriam trabalhos um pouquinho melhores, mas eram os menos qualificados, a quem só restava a possibilidade de vender sua própria força física, que iam fazer esse trabalho duro, né, de carregar e descarregar, ensacar mercadorias, né? E aí são esses trabalhadores que só têm a força física para vender. Então pensam a destituição, né? A ideia de destituição e a ideia de força braçal, né? Vai começando a dar sentido a quem são esses sambistas, né? Que foram eles, mais que outros, que construíram o que ela chama de legenda do Largo da Banana. Aqui tá uma fotinho do samba de Pirapora, porque eu acho que era para isso, isso que ela tinha em mente quando ela estava escrevendo. Mas outros significantes importantes, né? A ideia de espontaneidade. É muito importante a ideia de espontaneidade desses primeiros grupos carnavalescos, né? Que vai ter, segundo ela, o seu apogeu no primeiro cordão, que é o próprio grupo Barra Funda que eu mencionei agora há pouco. Em contraposição ao momento contemporâneo, né, em que ela escrevia, que é o momento em que o carnaval está começando a ser transmitido na televisão, né, um monte de mudanças das escolas de samba, e aí ela vai contrapor, então, né, esse momento que a brincadeira fica séria. Outra autora que vai estudar na mesma época que ela, mais o carnaval, no caso, vai falar muito de espetáculo, espetacularização nos anos 70, então eles estão buscando uma manifestação mais pura, né? Eles trabalham com essa ideia de pureza, autenticidade, tudo mais, né? Então, para ela, essa primeira coisa, essa primeira expressão desse povo trabalhador, braçal, que fazia suas festas de forma espontânea, na rua, tudo mais, ela vai chamar isso de resistência cultural. E a ideia de resistência cultural, eu vou voltar a ela, né? E aí ela vai diferenciar, no interior do grupo da Barra Funda que ela estudou, dois grupos negros. Primeiro, um que, mediante mecanismos de identidade de classe, segundo ela, incorporavam os valores do mundo branco, que é uma questão que a gente pode problematizar, e de outros que não tinham esses mecanismos de classe e que constituíram um grupo à parte, né? Que são esses que ela realmente está buscando, que são a legenda do Largo da Banana. E aí, ela vai dizer assim, muitos consideravam esse grupo, né, esse grupo à parte, como outra gente, negro valente, negro de pinga. Mas, segundo ela, esses eram os trabalhadores, carregadores, ensacadores e tudo mais. Por que eu risquei esse muitos? Porque eu, destrinchando lá a obra dela, a única referência que ela faz, que eu encontro, né, que faz uma referência que não é essa, mas que fala de pinga, é o Dionísio Barbosa. Portanto, na verdade, ela está generalizando, porque eles não tinham acesso a muitas fontes, né? Nos anos 60, 70, eles não tiveram acesso a muitas fontes para falar de muitos, mas que o texto dela promove uma generalização do que são esses negros mais depauperados, né? A quem, tipo,
resta fazer trabalho braçal e tudo mais. Gente, se eu não estiver inteligível, vocês me avisam, por favor, tá bom? Podem perguntar, podem me interromper a qualquer momento, assim. Tá, então tá. Talvez fique mais claro mais pra frente por que eu tô anunciando tudo isso, né? Mas ela vai falar assim, que esses bambas da Barra Funda, que são os negros valentes, né? Então, portanto, respeitados por força física e valentia. E aí vai misturar samba e futebol como expressões da cultura popular. E vai dizer que esses bambas da Barra Funda, negros valentes, eram pertencentes ao Clube São Geraldo. Alguém já ouviu falar do Clube São Geraldo aqui? Alguém não ouviu? Tá. O São Geraldo, ele foi um grupo de futebol formado só por pessoas negras. Ele foi fundado em 1917 e ele foi o campeão do bicentenário. Do centenário só do centenário. E ele existiu aí até a década de 40. Foi um clube muito importante de futebol, só de pessoas negras, no momento em que os negros eram barrados de muitos clubes, né? Da maioria dos clubes, se não todos. Agora, quando eu voltei, né, depois de, eu li, reli, estudei um pouquinho, li outras coisas, voltei, o que mais me incomodou quando eu voltei a ler o trabalho dela, e gente, quando eu falo de incômodo, eu tô fazendo uma crítica que não é destrutiva, assim, né, eu tenho plena consciência de que eu não, enfim, teria conseguido fazer nada se não fossem essas autoras que vieram antes de mim. É só uma problematização, porque eu acho que a crítica se constrói dessa maneira, né, cada um dá o passo no momento que pode dar, né? Então é só isso, não tô querendo desprestigiar ninguém. Mas ela fala assim, esses bambas da Barra Funda, ó, não contavam, eles são tudo pelo negativo, ela define eles pelo negativo. Não contavam com habilidades artesanais que favorecessem profissionalmente, não dominavam ofícios, não tinham acesso a nenhum mais elementar ensinamento, não incorporaram aqueles valores da ordem social vigente. Contudo, ou seja, fica, né, assim, é só a concessão deles de desenvolverem suas próprias manifestações culturais. E isso é muito problemático, né, assim, porque ela acaba destituindo esses caras que ela tá colocando aí como os grandes heróis, né? Os heróis do samba de São Paulo, né? Ela destitui essas pessoas de tudo, inclusive de agência, né? É uma forma de redução, de essencialização desses sujeitos, que daí você começa a se perguntar que talvez não seja bem assim, né? Tem mais. Por fim, mais um elemento desses que foram me chamando a atenção. O Dionísio Barbosa, por ser mais velho, ele é o cara mais citado. Hoje, um pouco, e talvez principalmente na terceira aula, vocês vão ver que tem uma distorção no modo como ele é citado enquanto fonte. Porque mais velho, ele é o mais autorizado, só que ele não atende muito bem as expectativas dos interlocutores que estão querendo construir, né, que querem encontrar esses negros valentes, que na verdade não existe, porque não existe ninguém que não seja nada, né, assim, né, então, enfim, ele é um cara, eu vou falar mais sobre a personalidade dele daqui a pouquinho, mas tem essa coisa, tipo, da duvidar da consciência, ele não sabia, mas ele estava reeditando práticas muito antigas, que se confundem, né, com o patrimônio negro. Essa prática, que ele não sabia de onde vinha, se reportava a um rito africano, ou ao associativismo negro pregresso, né, anterior, como as Irmandades do Rosário e tudo mais. Esse tipo de interpretação teve muita repercussão na mesma época aqui. Tem uma pesquisa que é do José Cláudio Gomes da Silva. Alguém conhece? De 1900, nunca foi editado em livro, conhece? Ele faz uma pesquisa interessantíssima também, em que ele está querendo, mas ele leva a sério bem essa cisão, assim, né? Então ele, por um lado, vai pesquisar
a Barra Funda como um território negro pobre, né, de trabalhadores informais, e depois vai estudar em contrapartida o que ele chama, baseado no Florestan Fernandes, de elite negra, né? Então, esses habitantes do território negro, né, da Barra Funda, são muito pobres, vivem segregados, não têm um projeto de ação coletiva consciente e produzem, portanto, uma política, né, assim, que é informal, baseada nos signos da africanidade, sobretudo a música. Aí a elite negra, né, que é a expressão que ele usa, ela já tem uma posição intermediária na estrutura de classes, não é segregada e tem um projeto coletivo intencional pela igualdade de direitos. E o grande núcleo articulador, né, dessa elite seria a imprensa negra. E por fim, mesmo que a gente vá falar mais, por fim, para encerrar esse bloco só, quero dizer, né? A gente vai falar mais de território negro, mas é uma ideia muito parecida, né? Então, assim, para Raquel Ronick, o território negro ele vai ser esse espaço de marginalização, mas ao mesmo tempo de construção de laços de solidariedade, que é baseada numa ancestralidade africana comum, né? Nesses cômodos de cortiços e porões. E o Largo da Banana vai aparecer como o território dos negros valentões. Então vejam como é poderosa essa ideia, né, do negro valente. Ela tá circulando muito nesse período que eu tô me referindo, que é as décadas de 70 e 80, assim, né? Sobretudo. E aí, ela vai contrapor esse território negro há um processo que vai, no fim das contas, desintegrar o território negro, muito embora ela não exponha isso, mas eu vou falar mais sobre isso adiante no curso, que é a ideia, por exemplo, da Frente Negra Brasileira, que é uma organização que foi criada em 1931, muito importante, muito atuante também, que reivindicava... Aí ela fala assim, reivindicava a integração social, né? E aí, portanto, devido a isso, porque a Frente Negra, ela teve um papel importantíssimo. Uma das coisas que a Frente Negra fez foi tentar fazer tipo uma cooperativa para a construção da casa própria, né? Como uma forma de se livrar daqueles aluguéis horríveis e permitir que os negros, né, conseguissem melhorar de vida, né? Então, comprar terrenos nessas áreas mais periféricas, ela fez isso de fato. Mas aí esse território negro familiar parece contrastar essa ideia de família, né, gente? Que parece contrastar com tudo que se caracteriza sobre esses negros valentões, né? Ou essa ideia própria, porque ela vai dizer que essas famílias dos territórios negros não são famílias de sangue, né? São famílias de santo. Enfim, a gente vai ver isso com mais detalhe ao longo do curso, mas também foi uma coisa que quando eu li pela primeira vez, não me causou estranhamento, e aí, à medida que eu fui voltando, eu comecei a refletir e achar um pouco problemático também. Então, assim, o meu trabalho, ele busca questionar algumas questões que estão aí, que apareceram, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês, que aparecem nessa bibliografia de referência, que são os primeiros trabalhos a tratar do samba, da cultura negra e da urbanização, né, em São Paulo. Essa oposição entre cidade provinciana como polo do samba, sucedida, né, e derrotada pela modernidade, pela metrópole. A oposição entre uma resistência cultural negra, pouco consciente, né, imanente da África, dos signos da africanidade, e uma integração social que é branca porque está lutando por inclusão, por igualdade, né, ou por integração social, como eles falam, né? Então, essa ideia de que a cultura negra é esse rito africano espontâneo e inconsciente, e não organizado, né? E
essa questão dos negros valentes, né, que são destituídos e segregados, e a Ieda Brito ela vai falar que eles não, por falta de desejo ou de capacidade, eles não conseguiram se integrar na ordem social vigente, né. E aí as perguntas que eu fui me fazendo: será que os sambistas lá do começo do século, eles realmente identificavam a arte deles como pelos signos do afro? Ou não seria essa identificação do afro uma coisa mais próxima do debate contemporâneo aí dos anos 80, 70, né? Será que o samba sempre foi uma expressão unívoca, né, com um único sentido? Será que esses trabalhadores informais, carregadores, também não desejavam igualdade? Também não desejavam uma vida mais confortável? Será que eles não tinham consciência sobre esse mundo em que eles viviam? Sabendo, como, né, eu já disse, que o nome Largo da Banana é conferido, né, apenas em meados do século, faz sentido a gente dizer que ele é um fenômeno meramente de uma cidade provinciana? Então, aí é que eu vou insistir, né? O Largo da Banana tem uma dimensão metropolitana, que eu vou falar sobretudo na semana que vem. Tem essa questão de que a memória, ela não é pacífica, né? A memória ela é disputada, e ela não é disputada só entre negros contra brancos. Diversos grupos, os grupos são todos heterogêneos, há muitos interesses em jogo, todos, ou quase todos querem estar mais lindos na memória do samba, né? Assim, então, assim, não foi pacífica a pactuação do berço do samba lá. E aí depois eu vou mostrar como todo mundo deu um jeito de tirar o seu pezinho de lá. Quem teve mais facilidade de tirar o seu pezinho de lá foi quem conseguiu reivindicar essa proximidade, né, com o samba dos negros valentes. Uma outra questão que se tornou muito clara para mim nesse processo é que classe não é suficiente para a gente compreender as aspirações de ninguém, né, e tampouco da população negra. E o que eu vou tratar principalmente hoje são os trânsitos desses sambistas por diferentes instituições negras. Não é o carnaval, contra essa polarização, né? Carnaval versus imprensa, por exemplo. Em São Paulo, isso estava muito amalgamado, muito articulado nesse período, né, assim, do começo do século XX. Aí, vou só apresentar bem rapidamente os arquivos com que eu trabalho na minha pesquisa. Alguém nunca ouviu falar dessa coleção audiovisual, Carnaval Paulistano, do MIS? Querem que eu fale? Tá. Às vezes eu fico com medo de ser repetitiva. Assim. A outra pesquisa que foi importantíssima, que foi produzida na mesma época que a da Ieda Brito, é de uma autora chamada Olga von Simpson, que é possível que ela publicou mais recentemente o livro dela, que é decorrente da tese de doutorado dela, mas a tese dela é de 89. A partir dos anos 70, ela já está fazendo a pesquisa dela, né? Ela foi orientanda da professora Maria Isaura de Queiroz, Pereira ou Pereira de Queiroz, não lembro agora, de Queiroz Quereira, eu acho que é. Enfim, uma importantíssima socióloga, antropóloga lá da FEFELESH. E ela estudou o Carnaval de São Paulo. Aí, em 1981, ela consegue uma parceria através da USP, né? Do Centro de Estudos Rurais e Urbanos da USP. Ela faz uma parceria com o Museu da Imagem do Som. O Museu da Imagem do Som cria um laboratório de história oral. E a partir daquele momento ela vai entrevistar dezenas de carnavalescos negros e brancos, né? Os carnavalescos ela vai entrevistar em 81, individualmente ou em dupla no máximo. E aí ela vai fazer grupos focais com antigos foliões brancos de outras regiões, porque ela separa o carnaval branco do carnaval negro, né, assim. Mas esse acervo é muito rico, está disponível
de graça, na internet. Assim, é muito fácil e me impressiona bastante quão subutilizado ele é, porque ele tem uma potência para você fazer pesquisa de todo tipo, assim. Eu, no meu caso, estava interessada na cidade, mas, enfim, atravessada por questões raciais, questões de gênero, de classe. E acho extremamente generoso isso, né? Porque ela deixou na íntegra, não está cortado. Então, a gente consegue acessar uma série de expectativas dos entrevistadores. É um material riquíssimo, riquíssimo, de fácil acesso. Tem os áudios e tem muitas fotografias, tanto do acervo de alguns dos entrevistados, quanto tomadas durante a entrevista lá no laboratório também. Então, é um acervo de entrevistas e imagens fantástico. A imprensa, porque eu adoro trabalhar com a imprensa, eu acho que é um ótimo termômetro do debate público. A imprensa negra. E os arquivos da Câmara Municipal de São Paulo, procurando debate público aí sobre questões urbanas e tudo mais. Então, eu vou começar pela imprensa de grande circulação. A Cidade e a Lei. Mas tem o artigo, que na Cidade e a Lei, muitas das ideias do artigo estão lá, mas o texto mesmo da Raquel Ronick, o artigo foi publicado na Estudos Afroasiáticos em 1989 e chama Territórios Negros nas Cidades Brasileiras, Raça e Etnicidade em São Paulo e no Rio de Janeiro. Bom, vou falar. Então, o que eu fiz na minha tese, né? Eu fui estava procurando o Largo da Banana, não encontrando o Largo da Banana no começo do século, então fui procurando as imediações, os pontos de referência, né? Então, o pátio da Barra Funda, a estação Barra Funda, a Barra Funda inteira. E assim, é verdade que desde que abre a estação, lá no final do século XIX, aquele lugar começa a se desenvolver, né? Tem um desenvolvimento urbano, vão construindo armazéns, mas a estrutura mesmo, assim, essa que está no mapa do Sara Brasil, ela era bastante recente, né? Em 1930 que a gente vê que esse equipamento está muito bem estruturado, né? Então, a gente vê aqui que tem o pátio de manobras, os armazéns, a estação, e aí esse ovaloide vermelho, ele está indicando mais ou menos onde seria, né, o Largo da Banana. E a estação Barra Funda, por que ela é tão importante, né? Por vários motivos, mas eu vou destacar dois. Primeiro que ela é o ponto de... É nela que acontece a baldeação entre a estrada de ferro Sorocabana, que vem do interior, e a São Paulo Railway, que se tornou depois a Santos Jundiaí, mas que na época era mais conhecida como Inglesa. Então, lá fazia a descarga dos trens da Sorocabana. Aqui é do Largo da Banana. Bem-vindo. Obrigado. Fazia a baldeação. Então, chegava o trem da Sorocabana, carregava no trem da Inglesa, que ia descer para o Porto de Santos. E, ao mesmo tempo, ela era um centro de abastecimento da cidade, né? O movimento contrário, então, também, né? Então, enfim, o da Sorocabana, a parte podia ficar lá, mas vinha também cargas do interior. Então, por exemplo, né, o litoral sul paulista era uma região produtora de bananas, né? Então, a banana chegava também pela Barra Funda e pelo outro pátio, que era do Pari, né? Mas isso principalmente depois da década de 30. E aí, gente... Essa é a fonte mais maravilhosa que eu encontrei, eu acho, assim. Mas não sei se está muito fácil de enxergar aqui. São duas notícias de 1906
que mostram, né, que relatam o acidente de um carregador na Barra Funda, que estava carregando um pranchão de madeira e, por descuido seu, caiu a carga na cabeça dele, né? E aí ele foi levado para o Hospital da Misericórdia, que hoje é a Santa Casa, né? E aí ele acaba morrendo, assim, né? E, bom, então, assim, né, a questão da incerteza, da informalidade que marcam a existência desse sujeito, que a gente percebe, por exemplo, quando falam que ele tinha mais de 40 anos, mas não se sabe a exata idade dele. Ou morava na Barra Funda, mas não se sabe exatamente onde, né? Numa época em que eles davam o endereço. Fulano que mora na Barra Funda, número 23, saiu no tapa com fulano, né? E aqui, não. E assim, a questão, enfim, daí eu tô me repetindo, né? Nem vale a pena, não sei se vale a pena chamar atenção para isso, né? Mas era um contexto de trabalho extremamente violento, né? Assim, extremamente violento. Mas aí tem uma coisa que eu acho muito interessante nessa fonte também, que é como o significante operário vai deslizando para preto, né? De um trabalhador ativo para uma pessoa morta. Né? Então, no primeiro dia da notícia, quando só se relata sua internação, não se fala nada da sua cor, né? Ele é o operário Cândido Luiz. No dia seguinte, eles vão relatar que o operário de cor preta deu entrada no hospital, aí vai acontecendo um monte de coisa, ele acabou morrendo, e no fim ele é só o preto Cândido Luiz. Porque eu acho que essas coisas importam também, né? Principalmente quando a gente for ver que a ideia de operário, ela não está designando apenas trabalhadores fabris, né? Até essa condição de trabalho informal, braçal, pesada, ela se estende por todo o século XX e eles são chamados de operário em todos esses momentos, né? Até quando você já tem indústria automobilística aqui, essas pessoas... o trabalho informal é chamado o trabalhador informal, né? É chamado de operário quando ele, enfim, não morre, né? E eu achei também alguns anúncios, né, para serviço de baldeação, para descarga de carvão, lá na Barra Funda. Esse salário, que eu confesso que eu não sei falar como esses valores antigos, eu não sei como... Mas eu comparei no jornal com o preço da comida, né, na mesma época, assim, era um salário de miséria, não dava para subsistir com esse salário, né, assim, era muito pouco mesmo. E aí, então, quando eu tô falando da diversidade dos operários que eu encontro, né, entre esses acidentados, carregadores, manobristas, maquinistas, ferroviários, são descritos dessa maneira, né? E aí os tipos de acidentes. Acidentes com cargas, como o que aconteceu com o Cândido Luiz e com vários outros. Esmagamentos entre vagões e trens. Atropelamentos. Ixi, e era isso. Tá. Aí eu mapeei os casos, não tem nenhum objetivo quantitativo, né? É mais qualitativo, assim. Mais para me situar e também para eu comparar depois quando eu vou estudar os anos 50. Mas você pode perceber que a maioria desses que a gente sabe, né? A gente sabe que eles eram trabalhadores porque eles se acidentaram, mas de todo modo eles trabalhavam e residiam muito próximo da estação em geral. Há casos em que eles moravam bem mais distante, né? Tem na Lapa, Casa Verde, Paris, mas de modo geral, de um total acho que de 14 que eu pesquisei, 9 estavam na Barra Funda. Renato, uma curiosidade, você sabe se eles eram trabalhadores com carteira assinada, com algum vínculo, com a questão associativa de sindical? Não. Olha, nossa, gritei aqui.
Não sei. Eu acho que sim, em algum momento teve sim, mas eu acho que nesse momento não. Mas assim, o meu achismo tem mais a ver com a incerteza sobre tudo que se diz sobre eles, né? Não sei, porque eu acho que talvez assim, naquele momento, talvez muitas pessoas não soubessem exatamente sua idade, por exemplo, né? Então talvez ele tivesse um documento que eu não encontrei, mas que indicasse isso, né? Eu acho que tem um movimento... Bom, tem um movimento operário forte, né? No começo do século, de trabalhadores. Não pesquisei, mas é uma boa questão essa mesmo. Desculpa, eles eram chamados de estivadores em algum momento? Não. Eu não encontrei, exceto na placa, que para mim é uma referência direta ao Rio de Janeiro, assim, né? Mas tipo, ou a Rio de Janeiro ou a Santos, não sei, assim, não sei por que chamaram eles de estivadores. Então, assim, disso tudo que eu falei, né, eu quero chamar a atenção para que essa questão informal, na verdade, né, não era um resíduo, né, assim, do pré-moderna, nem nada disso, mas constitutiva do processo, né, do modo como a cidade se moderniza ao longo do século XX, né? Tem uma bibliografia bastante vasta, né, que mostra como no processo de pós-abolição a informalidade urbana cresce, né, aumenta nesse momento. Um outro aspecto que prejudicou muito, né, esses trabalhadores é que a imigração em massa ela ajudou a aumentar a competição entre os trabalhadores e a rebaixar o custo da mão de obra, né? Eles se tornam cada vez mais descartáveis. Agora, e isso eu aprendi com os sambistas que eu escutei no MIS, um especial que eu vou falar com bastante carinho, que você desempenhar um trabalho braçal não quer dizer que você não tivesse especialização alguma, né? Como presumiu a Ieda Brito. Basta olhar para a gente. Se a gente olhar para a contemporaneidade, quantas pessoas que são especializadas e que fazem trabalhos que são menores, né, do que sua especialização. Então, essa relação direta não se verifica, né? Então, assim, o Largo da Banana, às vezes, ele é pensado como algo muito excepcional, assim, né? Mas se a gente for olhar para essa experiência de trabalho, ele não era... Ele era muito mais a regra do que qualquer outra coisa, né? Então, aí eu que fico muito tocada pensando nas aspirações, assim, dessas pessoas, não acredito que tantos deles, né, tantas pessoas que, num contexto em que o trabalho informal precário era normal, não dá para acreditar que todos esses trabalhadores informais não tivessem aí lutando e tecendo estratégias múltiplas, né, para ascender socialmente, melhorar de vida. Então, assim, com relação às organizações sindicais, eu não vou saber te responder. Mas o que eu vou tentar mostrar daqui a pouquinho é como as organizações negras tiveram um papel nesse sentido. O carnaval, uma delas, né? E aí, o outro modo como eu encontro esses trabalhadores, esses habitantes negros da Barra Funda, né, no começo do século XX, são nas notícias policiais. E vejam só, eu quero, assim, chamar muita atenção para isso, porque não é implicância minha, né? Eles eram chamados de valentões. Então, quando a gente está dizendo... porque os negros valentes, que aqueles sambistas eram negros valentes. A gente está dizendo uma coisa que é carregada de sentido na experiência cotidiana desses sujeitos, né? Eles aparecem nas notícias, né? Bom, eu vou primeiro falar assim do tipo de crimes e conflitos, né, que apareceram. Muitos conflitos de moradia entre senhorios, sublocatários, né? Problemas de convivência, lembrando que era muita gente morando junto, ou de abuso no aluguel, ou que não paga o aluguel, não consegue pagar.
um caso, né? Eu não contei, eu não sou uma pessoa muito da área quant, mas salta aos olhos a quantidade de feminicídios e de violência, né? De agressão a mulheres. Questões trabalhistas também acontecem bastante. É de se imaginar, né? Brigas de bar, digamos assim. E aí foi interessante que eu encontrei alguns casos, né, de capoeira, assim, de rasteiras, pelo menos, rasteiras, cabeçadas. Teve um que falaram, ele vai ser, acho que não era indiciada a palavra, mas era por capoeiragem. E a gente vê, na verdade, que a capoeira ela estava disseminada por meio que, se não vamos dizer toda a cidade, né? Mas pelo menos todos os bairros populares e no centro da cidade tinha muitos casos de capoeira, assim. E eu achei interessante porque também não envolve só a população negra, né? Tem estrangeiros, tipo imigrantes pobres, mas também, não sei se vocês sabem, eu aprendi isso com aquele livro do Pedro Cunha sobre os capoeiras lá. Mas a Faculdade de São Francisco tinha muitos capoeiristas também, né? Oi? Aqui eles tinham muito a questão da técnica, né? Não sei se fica como capoeiras no serviço. Fica. Eu procurei a Tiririca até... Eu não sei se foi usando... Até o geral do filme lá, mais ou menos. Eu só encontrei Tiririca, mas assim, eu sou uma pessoa fazendo uma pesquisa de milhares de registros, né? Mas eu só encontrava a Tiririca como a plantinha mesmo, a erva daninha. Não encontrei referência a Tiririca no começo do século, como prática, como o jogo. Mas assim, eu procurei uma fonte específica, né? Talvez eles nem soubessem que se chamava assim. Então... Ai, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tô gritando? Tá desafinando, né? Eu tenho uma voz potente também. Eu acho que era mais rasteiro, meu avô falava. Ficava uma roda assim, e aí ele falava, entra Juca, entrava os dois que queriam brigar, era tudo na peinada. Então... Muito nordestino, era só capoeira desde lá. Mas eu acho que a Tiririca tem muito disso, né? Sim, sim. Qual que é a música da Tiririca, que é muito boa mesmo? É tumba, moleque, é tumba. Enfim. Mas eu já vi em roda de capoeira essa música, sabia? Na Tiririca você derruba mesmo, de verdade. Porque na capoeira você baila assim, né? Você tenta, né? Tenta se esquivar. Sim. Eu confesso que não conheço absolutamente nada, né? Tenho uma tese, não sei se você não conhece, eu vou falar só caso você não conheça, que é do Felipe Amado, que é sobre Tiririca especificamente. Tá. Então, como eu tô falando de valentão e negro valente desde o começo, basicamente, né, do dia de hoje, eu fiz um esforço de pensar, então, sobre os significantes que dão sentido, né, a essa categoria, digamos assim, né? E aí eu tento, procurando no dicionário, gente. Dá para perceber como o valentão ele é construído por marcações de raça, classe e gênero, assim, muito fortes. Primeiro, é importante chamar atenção para uma ambiguidade. O valentão já é uma expressão que pode já parecer um pouco pejorativa, né? Senão seria valente, né? Um valente, mas se bem que tem valentes também. Mas a questão é que esse termo ele significa ao mesmo tempo ter valor, ser bravo e tudo mais, e significa se passar por tal. Então a ideia é que o valente ele esteja sempre sendo questionado sobre a sua força, sobre o seu valor.
Então, é isso. Então, ter valor, ter esforço. Então, seriam coisas muito boas, mas que vão sendo desacreditadas, né? Então, aí o que eu achei mais interessante são os sinônimos que eu encontrei no Aurélio e em alguns outros dicionários, né? Força e resistência. Lembrando que os homens fortes, né, estão o tempo inteiro, a força deles são respeitados por sua força física, né, disse Aida Brito. Então, duro, osso, sarado. A questão da habilidade, bamba também é um sinônimo de valente, de valentão. Impulsividade e agressividade tem bastante sinônimos, né, estourado, destemperado, brabo. E também umas expressões que são bem interessantes porque colocam esses sujeitos no território, né? Diz a que tipo de território eles pertencem, como desmancha samba, fecha bodegas e acaba a novena. Mas também falta de decoro, feiura, né? Distorcido, cabra feio, lanfranhudo, masculinidade, né? Macheza. Colhudo, maludo, machão, macho. E aí essa coisa do contador de vantagens, né? Que é grulha, tira a prosa, mas também valente no nome, valente de longe, que faz alarde de valentia, ou seja, aquele que está sendo testado o tempo inteiro, né? Diz que é, mas não é. Tranca-ruas, né? Eu classifiquei como uma referência afro-religiosa, ou uma espécie de racialização também. E outra racialização que também me deixou bastante impressionada é a quantidade de referências indígenas, né? A própria palavra índio é apontada como sinônimo de valentão. A Anhanguera, qual que é o grande mal? É a Anhanguera ou a Anhangabaú? A Anhanguera, né? O grande mal. É sinônimo de valentão. Então, assim, tudo isso, né? Vamos ver como isso se dá no cotidiano na imprensa, né? Tem muitas notícias sobre valentão. Nenhuma dessas notícias vai falar de pessoas brancas. Ou seja, tem muitas notícias que você não consegue ter propriamente um indício, né, da pessoa, enfim, da cor, da raça, enfim. Mas a gente nunca vai falar de uma pessoa rica como valentão. Essa pessoa branco, rico, ele vai ser chamado de bravo, de viril, de várias outras palavras. Valentão, ele se presta mais a tratar das classes populares, né, das pessoas de mais baixa renda, pobres, migrantes e não brancos. E aí, além daquelas formas de racialização que estão lá nos sinônimos, né, tem um monte tem muito baiano valentão, por exemplo, né, associando já a outras regiões do Brasil, né, mas sempre denotando um certo deslocamento. Não existe um valentão que esteja sempre em casa, sabe, assim, tipo, a gente não encontra. Mesmo que sejam valentões imigrantes, né, imigrantes pobres, também aparecem notícias de valentia, né, de brigas. E mesmo que eles tivessem ocupações, e eles quase sempre tinham, isso não era suficiente para livrar essas pessoas do estigma da vadiagem. Ou seja, um estigma vai colando no outro, né? Assim. Agora, o que mais me deixou assim boquiaberta foi ver o que acontecia com esses valentões nos tribunais. O que vocês acham? Que os valentões eles foram mais julgados ou vítimas? Ou... Eu não sei em termos de números, mas eu sei que eu não acreditei na quantidade de notícia que eu assisti, que eu li, em que dava certo como estratégia de defesa você falar que o cara que tinha sido assassinado era um valentão. Ele era mau caráter, ele era provocador, ele era mais forte. Aí, em contraste, o réu, ele é infantilizado, sabe? Ele é frágil, ele é doce, ele é tímido. Mas esse pobre coitado que é o assassino, né? São trabalhadores, né? Os advogados de defesa vão falar que são homens
trabalhadores, briosos. E aí, tô falando de 1953, tá? Não tô falando de 1914, não. Essa estratégia, ela absorveu 3 pessoas que juntas esmagaram o crânio de uma pessoa que estava sozinha. E aí eu acho que vocês vão chorar com a próxima também. Em 1956, tinha um militar que estava sendo acusado de matar um valentão dado a embriaguez. E ele foi absolvido, não só porque ele agiu em legítima defesa, mas também no melhor interesse da sociedade. Então, pensando em tudo o que significa ser valentão, o que significa viver na pele, né, esses estereótipos de valentão, dá para imaginar como que a população negra, ao longo do tempo, lutou para se afastar desses estigmas, né? Por isso que da imprensa negra, essas pessoas vão aparecer exatamente da maneira oposta, né? Por aquilo tudo que eles estão lutando. Aqui, é uma foto, são 3 retratos, né, do Clarim da Alvorada, publicados no Clarim da Alvorada, que foi um importante jornal negro, de 1924 a 33. Dá uma olhada nesses carnavalescos, né? A postura deles, o traje deles, né, o rosto deles. São pessoas sérias, são pessoas dignas, respeitáveis, ordeiras, elegantes, elegantíssimas, né? Não dá para pensar que nenhum desses é um negro valente, né? E aí, eu coloquei em bloco aqui, porque essas organizações, a gente tem briga no interior de cada uma e tem briga entre elas. Mas tem, sobretudo, articulação, porque uma não sobrevivia sem a outra. Tem autoras que chamam a atenção para o fato de que em São Paulo, diferente de outras partes do Brasil, com o processo de imigração europeia, os negros se tornaram, de fato, uma minoria demográfica, né? E que nesse contexto, eles acabaram precisando de muita união entre eles, né? E, inclusive, isso teve um impacto no modo como eles constituíram suas identidades raciais e tudo mais, né? Então, assim, todas essas instituições, imprensa, Frente Negra Brasileira, cordões carnavalescos, outras sociedades recreativas e dançantes, clubes de futebol, muitos outros, eles, com diferenças entre si, a gente pode pegar algumas questões que atravessam esses grupos nas primeiras décadas do século XX. Eles estão lutando muito pela efetivação real da cidadania, né? Que foi prometida a partir de 1888, 1891 e não se cumpriu, né? Então, como estratégia, sim, e aí eu não digo estratégia na questão deles estarem manipulando alguma coisa, né? Mas eles vão se reivindicar como brasileiros. E para isso, muita frequência, eles vão rejeitar a ideia de serem aproximados a africanos, né? E vão, inclusive, em algumas ocasiões, reproduzir os estigmas, né, da africanidade, porque eles não querem ser primitivos, eles não querem ser selvagens, eles precisam muito mostrar que eles são modernos. Então, essa ideia, pensando naquela ideia do samba como uma questão afro, e tem nuances, eu não tô querendo achatar tudo e dizer que era tudo igual, assim, né? Até porque, por mais que eles não quisessem, eventualmente, esses signos apareciam para eles, né? Eles experimentavam, né? Assim, então, tem uma reportagem do José Correia Leite, que eu vou mostrar daqui. A reportagem eu não vou mostrar, mas que fala do velho africano. Mas, de modo geral, eles tentam afastar a sua imagem da África. E aqui em São Paulo, né, por conta disso que eu falei agora há pouco. Deixa eu perguntar uma coisa. Nessas associações, a gente não pode incluir as irmandades católicas? Pode sim. Eu esqueci. Bom, a ideia de
de união, né? Assim, então eles vão, né, lutar muito para que as pessoas de pele mais clara também se identifiquem como, e muitas vezes vão se identificar como, né? Porque também sofrem discriminação racial, né? Então essa ideia de união é muito forte. Muitos deles, e aliás, eu esqueci de colocar as irmandades, mas eu mencionei aqui que eles eram em geral católicos, né? E eles expressam, né, o objetivo deles, eles não... eu venho aqui porque eu parti, né, de uma literatura do final do século XX, onde, enfim, a confiança na modernidade e no progresso já estava arruinada, né, digamos assim. Mas não era assim no começo do século XX, né? Então, assim, eles também endossam, né, essa ideologia do progresso, que é tão constitutiva de São Paulo, né, da identidade paulista e tudo mais, e manifestam esse desejo de serem reconhecidos também como pessoas que contribuem para esse progresso. Uma outra estratégia importante de ação é assistir aos irmãos desamparados, né? E aí vai a ideia de elevação, pode ser elevação moral, mas a própria ideia de elevar-se é muito forte, né? Como eu vou mostrar para vocês num trechinho agora há pouco. E sobretudo através da educação. Assim, todas essas associações têm algum projeto educativo, pelo menos, né? Uma escola, todas. Vocês vão ver agora. Então, o Clarim da Alvorada é o periódico mais longevo desse período, né? São Paulo teve uma imprensa negra muito rica, muito diversificada, mas normalmente, como era assim um empreendimento pessoal, digamos assim, né? Eles tinham dificuldade de manter a constância. E aí eu trouxe, porque eu adoro esse trechinho, que é a apresentação da primeira edição do Clarim da Alvorada. Né? Ele foi criado por esses dois rapazes, que é o José Correia Leite e o Jaime de Aguiar, são dois intelectuais negros super importantes. E eles dizem assim, vou até beber um pouquinho de água. Estamos num período de progresso por excelência. Em todos os recantos vê-se ressoar essas belas palavras. Progresso, indústria, comércio, intelectualidade. Esta sendo sempre a primeira em perspectiva. Em tudo se progride. Uma política excelente, ciências, artes, pedagogias, filosofias várias. Quais os que se dedicam e progridem nesses rumos e que dominam, sobressaindo sempre com tanta altiloquência? Eis o ponto fraco que parece existir entre nós. Porém, espero merecer de vós, caros leitores e amigos, a coadjuvação de irmãos verdadeiros, brasileiros de fato, a fim de cooperarmos para os fins que nos eleva e que nos fará grande para o futuro. É bonito, né? E vocês podem ver, assim, essa ideia de progresso, ciência se repete, né? E aí, assim, qual que é o problema? É que o negro está sendo alijado desse processo, né? E aí essa ideia de irmãos verdadeiros, brasileiros de fato, né? Reivindicando-se como brasileiros, né? E a ideia de cooperação e de elevação. Então eu acho fantástica, assim, para mostrar, assim, ó, os principais pontos, né? Dessa agenda. E aí, como que na imprensa negra a Barra Funda vai aparecer? Na divulgação dos eventos sociais, né, realizados lá. E aí, gente, contra os valentes e tudo mais, aí aparecem negros ilustres, lordes, senhores, sempre assim, termos que remetem a uma respeitabilidade, né? E eles vão enaltecer os feitos, as realizações desses sujeitos, né? Que engrandecem, abrilhantam São Paulo. Né? Então, assim, no lugar da negação, né, negação da vida, negação da ordem, né, aparecem sujeitos que são criadores, né, que constroem, então, essa narrativa que celebra o progresso de São Paulo à luz das contribuições negras.
E o carnaval é um ótimo exemplo de como isso acontece. Então, no próprio Clarim da Alvorada, eu não sei, né, mas eu arrisco dizer que está um dos primeiros esforços de construção da história do Carnaval de São Paulo, né? E aí eles destacam, eu não vou ler tudo isso para vocês, mas é só para mostrar, assim, eles marcam como 1914, o grupo de Dionísio Barbosa, e eles vão repetindo expressões, eles fizeram vibrar na Pauliceia as mais altas ovações. Aí, um senhor dirigente é esforçado, as senhorinhas armadoras são as mais, como que são muito belas, as festas são as mais distintas da sociedade, repete esforço várias vezes. E tem uma outra que eu trouxe só por curiosidade, é do mesmo texto, um trechinho, né? E aí ele fala assim, a partir de então, assim, ele tá contando a história, né? Segundo ele, a partir de então, a gente sabe que tem carnaval desde antes, né? Mas ele fala assim, aí começa, então quem criou o Carnaval de São Paulo são os negros, Dionísio Barbosa, Vitor de Souza, Luiz Barbosa, e aí surgem todo tipo de cordão do mais ínfimo ao mais burguês. E aí ele faz eu achei uma provocação, não sei se vocês concordam, né? Digo burguês porque não tendo eles forças para fazer os seus cordões pedestres, empregam os autocaminhões, onde se vê inúmeras senhoritas e jovens da Alta Pauliceia a fazer circuito central em enfurecida algazarra. Ou seja, a desordem é a do pessoal que não tem força para andar a pé e vai fazer o curso de carro, né? Eu achei maravilhoso. E aí tem um outro jornal. Nossa, eu tô vendo que eu tô me estendendo um pouco no tempo, que pena. Esse jornal é outro exemplo da profunda interligação, né, entre imprensa e carnaval. Se chama Progresso Jornal. E ele é o órgão oficial do cordão carnavalesco Campos Elíseos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um cordão carnavalesco bem longevo, que era dirigido pelo argentino Vanderlei, né? Era presidido por ele, que também é um ativista negro de longa data, já quando ele funda o Campos Elíseos. E mais tarde vai fundar o jornal do Campos Elíseos, que é o Progresso. O editor Aulino Guedes, que também é um jornalista negro muito importante na história, né, de São Paulo. E aí o jornal vai reunir várias pautas, né? Tudo isso está nas páginas deles. Primeiro, a agenda do grupo. Eles vão relatar as romarias para Pirapora, mas em vez de ficar falando dos barracões, como a gente está mais acostumado a ouvir, eles vão falar da procissão, do discurso da missa do padre, né? Eles são bem religiosos mesmo, não é assim uma desculpa para fazer batuque. O batuque pode acontecer, e acontece mesmo, né? Mas não dá para diminuir também essa fé que eles têm. Mas vão tratar muito de preconceitos, de direitos das pessoas negras, né? Falar da vida associativa, destacar personalidades ilustres negras, né? Notáveis. Vão falar sobre a questão do preconceito racial pelo mundo. E, diferente de outros jornais, vão ter um interesse, e inclusive num dado momento vão fazer uma campanha, né? Para que o Brasil preserve a sua arte negra. E africana, né? Assim, não, a do Brasil é negra, mas eles vão ter um interesse em olhar para a arte africana, mas não só do passado, também olhar para o que está acontecendo no momento, assim. Então é um jornal super interessante. E tem alguns autores que defendem que é esse jornal o primeiro que propõe a expressão negro no lugar de homens de cor ou de preto, enquanto grupo, né? E aí, a outra aproximação que me chama muita atenção durante a pesquisa
é o jornal, o Dionísio Barbosa, porque ele também foi um cara da imprensa negra, né? Nos anos 20, nos anos 30. Ele cria um jornal, eu não consegui ter acesso a nenhuma das edições, não sei se vingou, mas um outro jornal, que é a Voz da Raça, que era da Frente Negra Brasileira, em 33, diz que o Dionísio Barbosa fundou um jornal em 1923, o nosso jornal. E aí eu queria saber se era vinculado ao grupo Barra Funda ou não sei. Mas ele também participa, aliás, ele organiza, né? Ele faz parte da comissão que vai organizar um volume histórico, né, publicado no dia 13 de maio de 1933. Nesse período, os movimentos negros estavam vivendo bastante conflitos, né, assim, nem todos concordavam. Acho que a imprensa, a Frente Negra Brasileira começa a tomar um viés flertando com o fascismo um pouco, assim, né? E aí isso acho que gera também discordâncias. Então, por exemplo, José Correia Leite vai sair da Frente Negra Brasileira e tudo mais. Apesar disso, a união é importante, né? Então, eles se unem num esforço que eles chamam de uno-complexivo, para reunir as mais variadas correntes e sem visar partidarismos. Ou seja, eles estavam tretando, mas eles fazem um volume super importante em defesa, né, dos negros de São Paulo. E aí a gente vê, então, na comissão organizadora o Dionísio Barbosa, o argentino Vanderlei também está presente, Benedito Florencio, que também é um jornalista super importante. E aí... E eu acho que eu vou falar sobre isso e daí eu vou interromper só para não ficar muito cansativo para vocês. O Dionísio Barbosa, daí eu retomo falando dele na semana que vem. Ele vai publicar esse artigo, que é A Sociedade Boa e a Corrompida do Negro em São Paulo. É muito bom o texto. Aí ele fala assim, né, que o negro fica dançando enquanto ele deveria se ocupar de coisas mais importantes, né? Ele tá sendo um pouco irônico aqui. Aí ele fala assim, a sociedade dançante tem que existir, né? Porque lá vai depender do caráter de quem tá lá. Se o caráter de quem tá lá for bom, vai ser importante. E vejam só, né? Quando for provida de bons elementos, a sociedade não deixam de ser sociedade propriamente, pois se torna instrutiva, ou seja, essa preocupação com a educação, né? Se torna instrutiva para o negro. E ele fala assim, e a dança, que também é considerada ruim para o negro, não vai ser se o negro dançar com compostura, né? Ou seja, ele é uma pessoa da respeitabilidade, da ordem, mas que vai defender também esses espaços de dança, a organização do carnaval como meios de instrução, como meios de elevação do negro, né? Daí ele vai dividir as sociedades entre dois tipos. A familiar é a que a gente tem que procurar, né? E aí ele termina isso, daí mostrando as tretas que estavam rolando, né? Assim, bom, o tempo todo tá dizendo que não é, mas ele fala assim, acho que o baile que não é familiar, né? Não é só o baile que é fator de decadência moral do negro, não. Também as divergências, conforme fatos observados com o Grupo Barra Funda e com a Frente Negra Brasileira. Ou seja, a gente não sabe quando que ele saiu do Grupo Barra Funda, mas ele devia estar nervoso com eles naquele momento. E a Frente Negra Brasileira, né, que eu também mencionei que estava gerando divergências também. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão eu ia começar um bloco que eu tenho medo de passar do horário. Mas eu queria saber se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Renata, você tem, assim, informações como funcionava esse bairro da Varanda do ponto de vista, assim, da estrutura? Tinha bar do lado, tinha igreja, porque como não tem imagem, né, parece um negócio meio solto, assim, um campo
tipo de terra? Eu tive dificuldade de encontrar, assim, iconografia mesmo, eu não encontrei. O que eu encontrei foi mais notícias, por exemplo, tipo uma notícia dos anos 50, que fala assim, lá no Largo da Banana, na frente de um... Não, ele não fala ainda Largo da Banana, mas ele fala lá no pátio da Sorocabana, na frente de um café ao ar livre, onde almoçam operários, trabalhadores, pessoas, um ambiente animado. Também, assim, faz referências a barracas de mascates, que eles chamam, né? Então, assim, imagino que é o comércio. E acredito eu, nos arredores próximos ao armazém. Na semana que vem eu posso trazer também a foto da inauguração do viaduto Pacaembu, né? Assim, porque eu acho que daí dá para ver, se não o próprio Largo da Banana, meio que a tipologia construtiva, que é essa tipologia que a gente, assim, de Barra Funda, Bexiga, sabe? Assim, que antes de verticalizar, casinhas pequenas, armazéns grandes. É meio que isso, assim, que eu consegui localizar. Mais alguém, gente? Vocês vão voltar semana que vem? Muito obrigada, viu, pela presença. Gostei muito.